4 filhos numa guerra. E aí o general, o alto escalão do exército americano, foi atrás. Ryan não representava um soldado, ele representava algo maior, que era uma carta de alguém, de que foi empenhada por alguém que deveria ser cumprida. Então não eram 8 pessoas para salvar um soldado, eram 8 pessoas lutando por algo que eles acreditavam. Bacana. Isso acontece muito nas empresas. Às vezes o líder ele tem que gerar um sacrifício para se fazer cumprir uma determinação ou um objetivo maior. Acredito o seguinte: uma empresa sem propósito, ela é um puxadinho. Tá? A pergunta que nós temos que fazer para quem é empresário e está nos ouvindo é: a tua empresa é um projeto? A tua empresa é o quê? Um puxadinho. E seu objetivo maior é um projeto. Bacana. Quando eu trabalho só por trabalhar, por quê? Não, porque todo mundo trabalha e tem que trabalhar. Agora é um puxadinho. Uma favela é um puxadinho. O que é um puxadinho? Tudo é no susto. E agora? Resolve. E agora? Resolve. Ou seja, as pessoas ficam ansiosas, ficam com medo, elas ficam temerosas, elas olham para frente e não enxergam absolutamente nada. Agora é um puxadinho. Quando eu tenho um projeto, a pessoa olha para frente e sabe, ó, que esse mês é isso, o mês que vem vai ser assim, o ano que vem é assim. Agora eu sei para onde eu estou indo. As pessoas se sentem mais o quê? Tranquilas. E quem faz o projeto, ou puxadinho, é o líder. Legal. Até a partir de que princípio que o líder tem que começar a formar novos líderes, Ali? Quando ele tem que começar a delegar, formar novos líderes, quando ele pode se sentir à vontade para fazer isso? Teoricamente, desde o primeiro dia. Tá? Ou seja, o primeiro passo é ensinar as pessoas a nossa cultura. O que é a nossa cultura? O que nós acreditamos, o que nós não acreditamos, o que queremos, o que nós não queremos. O que nós fazemos, o que para nós é moral e ético, e o que para nós é imoral e não é ético. Ou seja, isso nós não vamos fazer. Isso desde o começo. E aí, a partir desse momento, a gente pega todas as pessoas e expõe elas o quê? Ao conhecimento. O que fazer, como fazer, por que fazer. E o mais importante não é o que fazer, é o porquê fazer. E a partir desse momento eu vou percebendo que algumas pessoas se destacam mais, outras se destacam menos. Eu vou expor todas ao conhecimento, mas já começo a perceber que algumas aqui já têm o perfil, não só de fazer, mas como o quê? De liderar. Ou seja, eu tenho que ensinar as pessoas a pescar e não dar o peixe para elas. O grande problema é que o chefe só dá peixe. E como identificar esse líder dentro das organizações? Quando a pessoa já vem fazendo mais do que ela é paga para fazer. Sabe aquela pessoa que ela faz a tarefa dela e pergunta: ei, Randall, o que você quer que eu faça? Olha, eu estou aqui para te ajudar. Essa pessoa, ela começa, a gente fala que ela se destaca na multidão. Esta é a pessoa que eu estou procurando. É aquela pessoa que não é gerente, mas se comporta como se fosse. Mas não mandando como gerente, mas assumindo as responsabilidades de um gerente. É o tradicional vestir a camisa da empresa, Ali? Vestir é fácil, suar é o desafio. E o mais interessante, tem gente que trabalha muito, mas ele é muito operacional. Aí eu tenho que ser operacional, tem que ser político. O líder tem que ser político dentro da organização. Essa palavra, até quando? Vamos mudar a palavra, que essa palavra é uma palavra que tem, no Brasil, uma conotação muito ruim. Não, trágica, né? O ser político é o ser que se preocupa com os outros. Isso na Grécia Antiga. No Brasil, os políticos poderiam inverter o sentido da palavra. Com eles mesmos. Okay. Então, voltando aqui. O líder, ele tem uma grande capacidade de relacionamento interpessoal. Ele tem uma inteligência emocional maior. Certo? E ninguém nasce com essa inteligência. A pessoa vai o quê? Desenvolver. O que é inteligência emocional? É a minha capacidade de me relacionar com todos os tipos diferentes de pessoas. A minha capacidade de lidar com uma pessoa que pensa diferente, lidar com uma pessoa difícil, lidar com uma pessoa grosseira. Isso é a minha capacidade de relacionamento o quê? Interpessoal, que ele faz parte da minha inteligência. Não gerar conflitos dentro da organização. O conflito, ele não é um problema. O problema é como se resolve. Como eu lido com o conflito. Certo? Olha, aconteceu um problema aqui. Aconteceu isso. Ok, isso tecnicamente não é um problema. A pergunta é, o que nós vamos fazer com isso? Isso pode virar um problema ou pode virar uma grande solução. O líder, ele tem que ter essa capacidade emocional de olhar para o erro e enxergar apenas um erro. Certo? Tem pessoas que olham para o erro e geram um problema no erro. Está muito difícil hoje encontrar essas pessoas dentro das organizações, porque eu vejo que hoje, até em um programa que eu fiz essa semana, retrasada, nós estávamos falando sobre essa geração de empreendedores que o Brasil tem hoje. Então hoje, todo jovem que sai das universidades, ele sonha geralmente em abrir um negócio próprio, a grande maioria. Uma startup. Uma startup, é a palavra do momento. Ele sonha em abrir um negócio, em conduzir o seu próprio negócio, e ficou mais difícil para os empresários reter esses talentos, né? Na sua visão, hoje, qual é a formulazinha mágica para reter esses talentos? Ou não tem isso? Como que o líder deve conduzir esse processo?
Primeiro que são mundos diferentes, né? Na minha geração, a gente entrava numa empresa e o sonho era poder se aposentar o quê? Nessa empresa. Na sua geração isso já não é realidade. E na geração que está chegando agora com 18, 19, 20 anos, certo? A ideia deles trabalhar 3, 4, 5 anos na mesma empresa, para eles o quê? Isto não bate. Então qual é a ideia do líder agora? Eu tenho que saber conversar com esse garoto de 18 anos do jeito que ele enxerga o mundo. Eu tenho que conversar com essa garota de 30 anos do jeito que ela enxerga o mundo e tenho que conversar com esse senhor de 45 anos do jeito que ele enxerga o mundo. Cada um deles enxerga o mundo de uma maneira o quê? Aí vem a inteligência diferente. Emocional que estamos falando. Eu não posso falar com um garoto de 18 anos como eu converso com um senhor de 60. Eu não posso conversar com um senhor de 60 no linguajar que eu converso com um garoto aqui de 20 anos. Essa minha capacidade de lidar com pessoas diz a minha capacidade de liderança. Correto. E o ser empreendedor hoje atrapalha a formação de novos líderes? De forma alguma, de forma alguma. Acho que as nós empresas brasileiros... que têm que se adequar, no caso, Nós... porque eu vejo muitos casos, Ali, só para concluir, eu vejo muitos casos de amigos empresários que ensinam e depois de um ano, igual você falou, não tem aquela paciência de ficar 5 anos, 6 anos, criar uma carreira dentro das empresas. Eu vejo muitos casos que eles ensinam e a pessoa acaba saindo para montar o seu próprio negócio. É um desafio hoje para as grandes corporações manter esses talentos? Sem dúvida. A retenção hoje de bons talentos é um desafio, mas não é um problema perder as pessoas. Você acha que tem que se mudar a postura da empresa? A empresa ela tem que entender o seguinte: eu tenho esse profissional hoje, por quanto tempo ele vai ficar? Não sei se vai ser por 6 meses, 1 ano, 2 anos, 10 anos, tomara Deus seja por 20, ou pode ser até semana que vem, não importa. Quando ele está comigo agora, nesse momento, o que de melhor nós podemos fazer juntos. Essa é a ideia. E eu preciso, Randall, agora vender um futuro para essas pessoas. Porque quando as pessoas acreditam no futuro, elas passam a ter força o quê? No presente. Então a maioria das pessoas vive dentro de uma grande neblina. Quando eu começo a mostrar que além dessa neblina tem algo melhor, que o futuro é maior do que o presente, as pessoas se movem em direção a esse futuro. Quando elas olham para frente e não enxergam nada, elas ficam apavoradas no presente. Isso é a função do líder. Bacana. Lidar com pressões, né? Qual a fórmula mágica para conseguir atravessar? Porque hoje em dia o líder o empresário, ou o gerente, ou o líder de grandes organizações, ou seja de uma pequena empresa, ele tem uma dificuldade muito grande de lidar com pressão. Não só a pressão dentro da sua própria organização, mas a pressão externa, os fatores econômicos em que está vivendo o nosso país, questões de impostos, questões de vida familiar, cotidiano, dia a dia, lidar com pressão. Fala pra gente a fórmula mágica. A pressão ela tem duas. Tem a pressão externa, aquela que vem de fora. Você fala disso no seu curso, sim, né? Isso faz parte do curso Atitude. Esse vai ocorrer do 19 e 20. O que é a pressão externa? A pressão externa ela vai gerar em nós um desafio de resiliência. Resiliência é uma palavra que veio da física. Lá na física, o que é resiliência? É a capacidade que uma matéria tem de voltar ao estado natural depois que cessa a pressão. Se eu pego um copo e aperto ele, depois eu solto, ele volta ao normal, essa é a capacidade de resiliência. Certo? E aí a psicologia foi lá na física, pegou essa palavra. O que é resiliência? Que é essa nossa capacidade de aguentar o quê? Porrada. Literalmente, a capacidade de lidar com adversidade. Lá no curso a gente vai desenvolver ferramentas para que as pessoas possam desenvolver mais resiliência. Uma das ferramentas, são várias, tá? Nunca se confunda com aquilo que se faz. Por exemplo, a Randall faz uma excelente entrevista. Acaba a entrevista, Randall, parabéns pela tua entrevista. Puxa, obrigado, eu sou muito boa. A Randall se confundiu. A Randall fala assim, muito obrigado, realmente a entrevista foi muito boa. Opa, que legal. E detalhe, se alguém vir e porventura te criticar, Randall, eu não gostei do que você falou. Você fala, puxa, a pessoa não gostou daquilo que eu falei. Ela não estou dizendo que ela não gostou o quê? De mim. Quando eu não me misturo, eu tenho muito mais resiliência. Porque quando a pessoa me elogia, ela elogiou o que eu fiz. Ou quando ela me critica, ela criticou o quê? O que eu fiz. É como se eu tivesse um airbag emocional. Quando eu me confundo com aquilo que eu faço, quando alguém me elogia, eu me acho cara. Quando alguém me critica, eu me sinto o quê? Ofendido. Mas a culpa não é da pessoa. Fui eu que me confundi com aquilo que eu faço. Então a primeira questão, nunca se confunda com aquilo que você faz. Quando você se confunde, você perde resiliência. Quando você separa, a Randall é uma pessoa e o que ela faz é outra, a Randall se torna uma pessoa muito mais o quê? Estruturada para lidar o quê? Com todas as adversidades do ambiente. Segunda coisa, tem uma pressão que vem de dentro, que nós vamos trabalhar com uma palavrinha chamada temperança. O que é a temperança? O controle das nossas emoções. Desânimo, raiva, mágoa, ansiedade. O que é ansiedade? Um problema com o futuro.
E lá no curso a gente vai ensinar como desenvolver o quê? Mais temperança. Como controlar as nossas emoções. Não é que eu vou ser um robô, que eu não tenho emoção. Eu tenho emoção. Mas a pergunta é como que eu lido com as minhas emoções? Uma emoção interna, temperança. A pressão externa, resiliência. Só que daí nós somos 2 noites de treinamento só para a gente falar como lidar com temperança e como lidar com a resiliência. Como desenvolver. Bacana. Olha, gente, eu não me canso de falar com ele, mas vou chamar o intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta com mais um pouco de Em Pauta. Agora ele chamou a vinheta. Você perguntou pra ele se ele estava dormindo lá, cochilando? Bacana, Ali, olha. Uma das coisas mais importantes para lidar com a atual realidade é horizonte temporal. O horizonte temporal é a minha capacidade de enxergar a frente. Quando eu tenho um horizonte temporal longo, eu entendo que se eu estou num momento bom, esse momento bom vai passar. Se eu estou num momento ruim, esse momento ruim o quê? Vai passar. Quando o meu horizonte temporal é curto, quando eu estou num momento bom, eu acho que vai durar para sempre. E quando eu estou num momento ruim, eu acho que isso vai durar o quê? Para sempre. E aí eu vou no céu e no inferno. E aí lá no curso a gente vai falar sobre o horizonte temporal e como desenvolver esse horizonte temporal. Bacana. É como se eu estivesse num barquinho pequeno e num barco grande. A onda é a mesma, só que ele gera o quê? Movimentos diferentes. Não, fantástico. Acho que eu vou fazer esse curso. A crise ela vai passar, mas depois que ela passar, ela vai deixar uma história. E a gente vai perguntar se nós queremos deixar uma história de sucesso, uma história de fracasso, que não tem a ver com a crise. Como que eu vou lidar? Você conhece a história do Geraldo Rufino? Não. Quem é? É dono de uma empresa, JR Peças Recondicionadas, Autopeças, alguma coisa assim. Cadê meu celular? É aqui de Cuiabá? Pega rapidinho pra mim, pesquisa lá, Geraldo Rufino, o nome da empresa dele, que eu vou falar no programa. Não, ele quebrou 5 vezes. 5 vezes o cara conseguiu quebrar. Histórias de sucesso. E ele nunca desistiu. Hoje ele é dono de uma empresa de um negócio que fatura 50 milhões. Ele trabalha com peças recondicionadas, peças usadas. Ele tem um negócio de autopeças usadas. Quer anotar? Puxa, gente, eu tenho mais 5 minutos. Passa muito rápido. Geraldo Rufino. Eu tô... Acho que eu tenho ele no meu Face. Vou voltar. Voltamos aqui com mais um pouquinho de Em Pauta e vou continuar o meu papo com Ali. Ali, estávamos falando aqui no intervalo sobre a questão de empresas que vão à falência. Você falou sobre resiliência. E você tem o caso aqui do Geraldo Rufino, que quebrou 5 vezes e hoje tem um negócio de autopeças que fatura 50 milhões por mês. Para os empresários que estão nos assistindo, tem que se desesperar quando o negócio está ruim? Qual que é o segredo? Qual a postura que eles devem ter? Ir para frente, continuar ou recuar? A palavra de ordem agora é